Agora eu quero que vocês entendam também estruturas um pouquinho mais complexas, tá? Na realidade, estruturas que a gente chama de óligo e polissacarídeos. Disacarídeos, como o próprio nome diz, duas unidades, tá? Sempre a união de dois monossacarídeos de duas hexoses normalmente, tá? Os óligos normalmente envolvem de 3 até 20 unidades de monossacarídeos. Acima de 20 a gente chama de polissacarídeos, tá? Bom, deixa eu explicar para vocês aqui então como que ocorre. Eu vou dar um exemplo dos óligo e polissacarídeos mais comuns, que são aqueles formados por apenas um tipo de monossacarídeo. Qual que eu desenhei aqui para vocês? É o mais comum de todos. Eu botei aqui glicose, botei aqui glicose, e aqui eu botei várias glicoses. Por quê? Porque a glicose é o principal monossacarídeo produzido em todos os vegetais, né? E que, consequentemente, quando a gente utiliza qualquer alimento, a gente está basicamente ingerindo glicose. Quando a gente come massa, arroz, biscoito, pão, etc., a gente está comendo glicose. Só que ela está na forma de um polímero de moléculas de glicose. Como que se arranjam esses polímeros, tá? Basicamente, da mesma forma, as unidades de monossacarídeos são unidas pela ligação glicosídica. Esqueci de botar aqui, fundamental, pessoal, tá? O nome disso aqui é ligação glicosídica. É a ligação que une as unidades. E aqui, da mesma forma que eu expliquei aqui para vocês, essas unidades vão ser unidas pela ligação glicosídica. Então a gente pode ter não só duas, né? Então aqui nós vamos ter duas unidades, se vocês lembram lá na tela do computador, quando a gente tem duas aqui, né? A gente tem a estrutura da maltose, que a primeira é alfa, né? Então a gente tem um disacarídeo, aqui a gente teria a maltose, por exemplo, mas se nós tivermos mais ligados aqui, ó, observem aqui, ó, aqui nós teríamos 3 unidades, tá? Todas unidas pela ligação glicosídica, tá? Aqui nós temos então um trissacarídeo, tá? Se nós tivéssemos 4, nós teríamos um tetrasacarídeo. Se nós tivéssemos 5, como é que seria o nome? Pentasacarídeo, tá? E assim por diante, tá? Conforme eu disse para vocês, se tiver até 20, a gente chama de um oligosacarídeo. Acima de 20, então imaginem aqui, tá? Eu não vou desenhar, porque na realidade aqui, ó, mais um, tá? Mais outro aqui, tá? E assim por diante. Se eu tivesse mais de 20, eu já chamaria de um polissacarídeo, tá? Então imaginem que, vocês têm que ter a noção clara, que polissacarídeos são várias dessas unidades aqui, né? Unidas por uma ligação glicosídica. E os polissacarídeos mais comuns e mais importantes para vocês daqui para frente vão ser justamente esses polissacarídeos que as unidades são as moléculas de glicose, tá? Quando nós tivermos um polímero de moléculas de glicose, todas elas com ligação glicosídica, em que as unidades de glicose estão na forma alfa, a gente vai chamar de amido. Eu vou mostrar depois na tela para vocês do computador como é que é a estrutura do amido, tá? Só que antes disso, antes de explicar, então na realidade o amido, vocês sabem, vocês já ouviram falar, tá? É o principal carboidrato que a gente encontra no arroz, na massa, em qualquer alimento. Então é a principal forma de reserva de energia das plantas nos grãos. Os grãos acumulam amido e a gente aproveita esse amido, né, nas nossas refeições, na nossa dieta, tá? Eu vou explicar uma segunda situação que é um segundo polissacarídeo que é ainda mais comum que o amido, que também é um polissacarídeo de glicose, só que ele tem uma diferença muito importante, tá? As moléculas de glicose, elas estão todas na forma beta. O que significa isso? Tá? Que as hidroxilas aqui vão estar para cima. Tá? Eu vou explicar só nessa primeira aqui, tá? E depois eu vou só desenhar no restante. Tá? Então, na realidade, aqui o que vai acontecer? Vai acontecer a ligação beta 1,4. Tá? Então, todos aqui no desenho,
Tá? Estão conseguindo ver aqui? Tá? Eles vão ser todos dessa forma. Tá? E apenas essa modificação, ou seja, o fato da glicose estar na forma beta, tá? Faz com que esse polissacarídeo aqui tenha um outro nome e tenha uma outra estrutura e tenha uma outra função. Tá? Por enquanto eu vou lembrar só para vocês aqui, tá? Até 20 oligosacarídeos. Se fosse mais de 20, ou seja, se tivesse 50, 100, 1000, tá? A gente chamaria de um polissacarídeo. No polissacarídeo, em que todas as unidades são glicose, que estão na forma beta, a gente chama de celulose. Tá? Então isso eu vou mostrar para vocês ali agora na tela do computador, para vocês entenderem um pouquinho melhor depois detalhes sobre a questão da organização. No quadro, por enquanto, era isso.